ditaduras, elas sempre tiveram um certo ódio do livro, né? O livro sempre foi um objeto, assim, de muito ódio, né, por parte das ditaduras. A Biblioteca da Alexandria foi incendiada em decorrência disso, né, já há milênios, né? Então, na era Hitler, na Alemanha, faziam-se fogueiras com os livros e tal. Então, quer dizer, essa coisa... E aqui no Brasil também não foi muito diferente, não, né? Na era Vargas também se queimou muito livros. E quando a polícia, na ditadura de 64, quando a polícia invadia a casa dos chamados comunistas, né, o primeiro objetivo que eles faziam era ir à biblioteca, pegar lá e começar a medir a capacidade de subversão do sujeito a partir do que ele lia, né? Isso gerou alguns fatos engraçados, né? O Ferreira Goulart foi preso em uma rua de Copacabana, e ele foi preso ali, e quando o soldado prendeu, disse: olha aqui, a grande prova de que ele é um subversivo terrível, né? Olha o livro que ele está lendo. Era um livro sobre pintura cubista. E é sobre essa insanidade das ditaduras que a gente vai falar um pouco com o Roger Mello hoje. Minha cabeça caminha por cima da ponte. Ela procura um céu cinza, como nas histórias. Um céu do reino de utopia, como o primo me mostra numa reportagem antiga. O primo tinha recortado e esqueceu de me levar à reportagem, no domingo passado. Não sei qual domingo. O céu tinha andado azul, um céu de cinema. O primo disse que era impressão minha. Ele às vezes esquecia de trazer os recortes, mas nunca gostava de concordar com as coisas. Vamos receber a visita de alguém de fora. Estranho receber visitas quando as pessoas normalmente vão embora, primo. O quê? Estranho receber visitas quando as pessoas normalmente vão embora. Ele deixa eu repetir essa coisa que ele já entendeu para ganhar tempo e inventar outro assunto. É tempo de se ir embora, não de receber visitas. Não fui eu que disse essa frase, hein? Foi ele. Roger, no princípio era o ilustrador, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Que eu adoro suas ilustrações. Como na história do livro, né? Como na história da literatura. Do objeto livro, né? Que tem uma coisa que eu admiro muito no seu trabalho como ilustrador, que é o sentido lúdico dessas ilustrações. Claro, essas são para livros infantos juvenis, mas, a parte disso, existe uma certa brincadeira naquilo que você desenha, não é? Naquilo que você... nesse seu trabalho, né? Quer dizer, como foi esse processo também, como é isso, né? E quando você fala na brincadeira, eu fico muito feliz, porque a brincadeira é exatamente o espaço de viagem do pensamento, né? Eu digo que desenhar, isso também está no W, né? Desenhar é pensar com o traço. Então, o que a criança faz, que é muito parecido com o exercício do artista, é fazer essas simulações, né? Você estava mostrando os jardins, que eu escrevi em cima do texto da Rosiana Murray, e esses jardins, eles são... A gente falou da origem, porque muito da origem das histórias, ela é visual, e dos tapetes, né? De percorrer um tapete enquanto se conta uma história. Isso é brincar, né? Isso é caminhar por essa sintaxe visual, quando a gente vê criança brincando, eles já falam: bom, eu sou o pirata, você é o almirante. A partir desse momento, todo o cenário está desenhado e você não acredita mais em outra coisa, né? A brincadeira é a possibilidade da filosofia e da arte, né? Agora eu era o herói, como dizia. Agora eu era, exatamente. Mas aí você tem se voltado mais para a questão da escrita, sobretudo a partir do W, né? Quando você escreve um livro emblemático, porque é um livro onde, de certa forma, é também uma homenagem ao desenho, a quem desenha. Exatamente. Ao ofício do registro, né? O cartógrafo. Né? O cartógrafo copista, né? E aí, por exemplo, na hora de ilustrar esse livro, eu falei, a ilustração é inexistente.
Ele é um livro diagramado, ele tem um texto que anda, que caminha. Não à toa chamei Rufato, que é o rei disso, né? dessa cartografia da palavra e da letra. Eu acho que eles eram muitos cavalos. Para mim, essa cartografia ficou muito clara. E eu pensei, eu como desenhista não posso fazer isso como personagem, de tentar desenhar, né? Porque o tempo todo ele está falando de desenho, mas do ponto de vista do imaginador, né? A palavra imaginar tem a palavra imagem. E há uma coisa curiosíssima nesse livro, que é a questão do tempo, né? A cartografia torna-se uma coisa já arcaica, né? Mas que a gente não consegue distinguir. Ele fala de um tempo passado, que era o tempo das grandes navegações, em um tempo presente, né? Mas ele consegue juntar esses dois tempos, né? Como foi trabalhar essa coisa que acaba fazendo da cartografia uma coisa moderna? É, né? verdade. Eu acho que o exercício da cartografia, ele persiste mais como pensamento visual do que como uma precisão, por exemplo, de um mapa, né? Na verdade, os mapas cartográficos, eles nunca foram precisos, mas, ao mesmo tempo, era a única fonte mais precisa. Essa contradição é muito louca. Eu lembro de ter visto uma exposição na Biblioteca do Congresso, nos Estados Unidos, em que estava escrita: um mapa que mais tem valor é justamente aquele que está sujo, que tem marca de suor, que tem marca de viagem. Porque o mapa, ele se faz, mas com a certeza de que ele será modificado, né? Sempre é possível anotar, aí tem aquele nome engraçado, a toponímia, né? Que é o nome do lugar, do acidente geográfico. E eu vejo que as pessoas fazem mapas para ajudar a dar conta do mundo. Como a pessoa falando no telefone, rabiscando, na verdade, ela está ajudando o pensamento dela a se planificar de alguma maneira. E é interessante porque eles eram muito bonitos, né? Porque eles eram... tem aquele bestiário que eles desenvolviam a partir desses mapas, esse imaginário, né? Que era uma coisa fantástica. Olha, teve a pesquisa do André Dorigo, que é um artista gráfico muito interessante, quando ele fala que existe... Primeiro, o mapa é um instrumento de sedução. No caso do Brasil, por exemplo, né, a linda carta de Pero Vaz de Caminha e as descrições e os mapas, a princípio, são lugares paradisíacos, que não correspondem... Claro, a América realmente era um paraíso, mas a maneira de interpretá-la muitas vezes não correspondia exatamente à precisão do lugar. Você vai ver mapas com araras, com pernaltas, por exemplo, que às vezes quem desenhava sem ver. Mas, ao mesmo tempo, quando começa a despertar a cobiça dos piratas e dos saqueadores, é preciso colocar a figura do monstro que vai dizer: opa, pera lá, o paraíso não é tão paraíso assim, vai parando por aí, né? A figura do canibal que fica, parece que todo mundo era canibal, né? E que o canibal não era, eles não comiam para se alimentar e viver disso, né? O ato do canibalismo era um ato de pegar a coragem do outro, né? Ritualística. Né? Exatamente. Né? Agora, você também está lançando, né, esse livro belíssimo também, que foi ilustrado pela Mariana Massarani, grande Mariana Massarani. Herenduana, né? Que é uma retomada do início da escrita. Exato. Né? Quer dizer, você deixa um pouco o imaginário do desenho para o imaginário da escrita, né? Quer dizer, como é esse livro, o que é este livro? 4.300 anos atrás, uma sacerdotisa, digamos, a filha do primeiro imperador do mundo, que é o Sargão, da Mesopotâmia, Uruk, ele tem essa filha que é uma filósofa. É interessante como uma mulher é retirada da história, né? Assim, demora um tempo até entender que essa é uma coisa que dá trabalho. Não foi uma leviandade, não citamos, não. É um trabalho meticuloso de retirar realmente a mulher da história. Em Herenduana, ela escreve, na época da escrita cuneiforme, né?
E então ainda é uma escrita que, apesar de bastante abstrata, ela ainda guarda um pouco dessa saudade, digamos assim, da imagem geradora, né? E é uma coisa muito interessante, porque a Mariana pesquisou muito para fazer as imagens, e ela desenhou também o Inês, sobre o Inês de Castro, que a gente fez junto. Ela falou, encontrei muito mais dado de 4.300 anos atrás do que da época da Inês, em 1.300. Por quê? Porque está tudo registrado em placas cuneiformes. O tempo só ajudou, mesmo que pegasse fogo, aquelas placas de barro virariam porcelana. Porcelana não, cerâmica. Né? Então, está tudo muito registrado. Se não se fala muito de enredoana, é porque ainda se quer sustentar a ideia de que a literatura é branca e masculina. Pois é, isso é que é interessante, né? Quer dizer, a própria literatura portuguesa também tem umas figuras que foram simplesmente a Margarida Horta, claro, foi esquecida. A Sofia de Mello Andes. Porque e há uma coisa interessante, uma pesquisa da Lúcia Castelo Branco, que ela fez em Minas Gerais, que houve um movimento no início do século passado em Belo Horizonte, onde as mulheres, era um grupo de 5 ou 6 mulheres que escreviam e que publicavam no jornal com o nome dos maridos. Né? Quer dizer, elas foram completamente anuladas, porque elas não eram permitidas. Né? Verdade. Quer dizer, trazer o resgatar a Enheduana é uma forma também de protestar contra esse esquecimento voluntário. É sim, mas é engraçado que também é uma relação de muito dessa confusão da palavra com a imagem, numa época em que a palavra e a imagem eram indissociáveis. Eu ainda acho que a gente vive no mundo da palavra, em que a imagem nos vitimiza, porque a palavra, eu sempre digo, né, como ilustrador e escrevendo também, eu entendo que a palavra é a coisa mais importante que a humanidade já inventou, é a única invenção. Né? Depois da cerâmica, que é a primeira coisa que não existia na natureza e se torna artifício e arte-artifício, e muitas vezes a palavra surgiu de imagens feitas na cerâmica, como na China, na comunidade de Bangu, onde tem Xi'an e os guerreiros de terracota, mais num tempo ancestral, que esses dois elementos, eles não se dissociam, mas considerando que o algoritmo vem da palavra, né? Considerando que a leitura do código genético, isso é tudo palavra, e não existe realmente nada depois da palavra, para mim, em termos de invenção, a imagem ela é da natura, ela é natureza. Se eu pegar um desenho, uma foto de um peixe siamês, que é uma bidimensionalidade, que representa um elemento tridimensional, outro peixe, e coloco de frente de um aquário com outro peixe beta, ele vai reagir a essa imagem, entendendo naquela bidimensionalidade o peixe, o outro. Né? Então, nem antes do humano, a imagem é dada. Só que a imagem ela vai se afastando também da mesma maneira, não por acaso, não por leviandade, mas porque a imagem ela é muito aberta, também o texto verbal é. Mas o que fazer com os leitores de imagem? São muito questionadores, né? Eles não vão aceitar uma única interpretação. Então, o que fazer com isso? Então, eu acho que a gente precisa... eu não acho que a imagem vem antes da palavra. Eu acho que isso aconteceu de maneiras diferentes em vários lugares do mundo. Mas a gente precisa devolver a possibilidade de leitura e de expressão artística através da imagem para as pessoas. Todas as crianças desenham, não é? Sim. E nem todos os adultos. Eles não são traumatizados. Por favor, não me peça para desenhar. Por que esse trauma? É engraçado isso, né? Eu mesmo sou péssimo de desenho até hoje. Eu garanto também. que não. Se a gente sentar aqui e começar a desenhar, eu não digo desenhar, porque às vezes tem uma confusão de desenhar com representar realidade, ou fazer um desenho parecido com o desenho do boneco do cartoon.
Mas a gente tem aqui um painel da Perrette, um painel do Atos Bocão. Será que esse é um desenho que procura imitar algo do real? Ou será que essa é uma experimentação? Será que é parecido com rabiscar ao telefone, né? A expressividade, né? Quer dizer, são obras que nos falam pela expressividade que ela demonstra, né? Uma palavra que eu gosto, rabiscar, por exemplo, né? Se você fala assim, não, tá bom, desenhar não, mas vamos rabiscar. Ah, não, rabiscar eu sei. Só que rabiscar é desenhar. É uma forma de desenho também, uma forma de expressão. E o Clarice, né? Eu tô encantado com o Clarice por alguns elementos muito fortes do livro, né? Quer dizer, a Brasília como cenário, né? Se tem muito, já na década de 60 já se falava de Brasília como cenário, mas há uma coisa interessante, porque sempre se fala na Brasília como cenário político, né? E a sua Brasília ela tem mais um aspecto humano da cidade, né? Quer dizer, como essa dicotomia já no livro Clarice. Eu acho que a diferença, eu acho que isso já aconteceu, a gente tem fantásticos escritores que falam de Brasília, mas é uma Brasília em que a cidade é personagem. Na verdade, a Clarice, que é uma homenagem mesmo a Lispector, né? Começa com a carta dela, né? Com o epígrafe da carta dela. Só que os objetos do Atos, do Burle Marx, da Maria Martins, eles vêm como personagem, dialogar com essa menina, né? Então, eu acho que é um livro tentando não escorregar por isso, mas é um livro de amor a essa cidade também, assim. Porque é uma cidade doida, no melhor dos sentidos. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim, por que você faz livro para criança? Para devolver um pouco de loucura às crianças. A palavra criança, vem, né, no português é linda, porque é aquele que cria. E eu vejo as crianças muito cedo se pragmatizarem, né? Cadê a loucura das crianças, né? Porque, gente, essa loucura é a brincadeira também. Como é que alguém vai inventar alguma coisa, né? E é uma arte que não se dissocia das outras possibilidades do saber, né? A matemática nasceu da loucura, nasceu da arte, do pensamento, do rabiscar ideias, né? O Clarice, ele também traz uma coisa muito interessante, porque é uma criança olhando um ambiente ditatorial, a repressão da ditadura vista pelo olhar infantil, né? Quer dizer, o universo de perdas dela ali já é muito marcante e como é que ela lida com isso, né? Também é uma imagem muito forte, não é? É muito essa coisa da falta e do nonsense, né? De uma falta de sentido. Bom, a gente viveu isso, né? De não entender, porque os adultos não queriam explicar, não queriam também que a gente ouvisse para não sair por aí falando. Mas eu acho que tem uma coisa interessante dela ver muito os dois lados, né? Por exemplo, dois personagens muito fortes dessa história, o pai e o pai de uma amiga são militares, por exemplo, né? Então, como é que eles também lidam com isso, né? Uma pessoa que tem que cortar cenas de um filme. Eu acho bonito, esse personagem é inspirado numa pessoa que eu conheci, entendeu? Então, ali é o lugar onde essa pessoa corta os filmes. Uau! Né? Mas se ele corta os filmes, ele assiste todos os filmes. Então, ele vai ser a pessoa mais subversiva do mundo, né? E engraçado isso, o paralelo com o Cinema Paradiso, mas não tem nada a ver com o Cinema Paradiso, porque não é uma coisa Itália, é uma coisa Brasil, Brasília, né? E não era uma censura moral, era uma censura política, né? Exato. Moral também, né? Também, mas... Não, mas é porque uma coisa também... Mas eu entendo o que você está falando. Verdade. Não é porque era imoral, né? Ou amoral, era porque determinadas coisas questionavam. E outras coisas passavam, né? Outras coisas... Porque sempre vai ser uma obra aberta, né? Até porque era aquela coisa, a velha piada feita, né? Quer dizer, a falta de conhecimento que essas pessoas tinham. Verdade. Né? A velha história que o Augusto Boal contava, que ele foi montar o Sófocles e os caras...
Não, mas tem que prender o autor dessa peça, que isso é um subversivo, Sófocles. Então, quer dizer, tem essa coisa da própria falta de conhecimento sobre aquilo que eles estavam analisando. É verdade. Né? E você tem uma representação aqui nesse livro muito interessante, que é na hora em que os adultos tentam se livrar dos livros, né? Tem livrar dos livros, né? Já começa com uma brincadeira ótima. E inclusive tem essa coisa aqui fantástica, né? Que está aqui em coreano. O Felipe Cavalcante ilustrou. Olha, eu sou um ilustrador que gosta de ilustradores. Eu sou do teatro também e gosto de atores, de atrizes. Então, é tão bom trabalhar com um ilustrador. E ele fez uma ilustração 4D, 3G, 4G, 5G, sei lá. Que, na verdade, a possibilidade de esconder a capa vermelha era fazer essa capa falsa. É um artifício que um dos parentes, uma das amigas usa, né, para não mostrar que existe aquele livro, né, aquele livro proibido. Como que pode existir um livro proibido, né? Mesmo aquele que quer proibir, ele tem que conhecer, digamos assim, se ele considera aquilo o inimigo, ele tem que ter o livro proibido, porque senão, como se defender dessa ameaça? Na verdade, não existe ameaça nenhuma, né? O pensamento é sempre a possibilidade do diálogo, né? Vivendo num país polarizado, num mundo polarizado, eu preciso realmente escutar o outro, né? Eu preciso realmente fazer esse exercício dialógico, porque senão eu não escuto a mim mesmo, né? Que adianta eu banir toda a ideia que conteste o meu pensamento, se o meu pensamento vai mudar, né? Então, me relacionar com Sófocles é uma possibilidade do permanecimento do eterno. A Enredoana vai ser considerada um personagem, de repente, extremamente atual, porque ela é banida pelo irmão Rimush, porque ela, com os poemas, trazia para as pessoas questionamento do governo do próprio pai e do filho que assumiria o governo do pai. Só que quando ele percebe que a companheira de jogos, né, eles têm aquele jogo lindo, com pecinhas incrustadas, quando o irmão percebe, gente, na minha loucura eu expulsei a minha irmã. Né? Que há necessidade de autoproteção. Né? Mas a ditadura tem muito isso. O Paulo Cavalcante, um líder comunista histórico, disse que quando invadiram a casa dele, começaram a confiscar quadros e não sei o quê, e teve uma hora que tinha um pôster lá que os caras que estavam lá retirando disse assim, não, isso aí pode deixar porque esse é o Borba Gato, né, que era o bandeirante. Certo. E não era o Fuentes, um grande revolucionário cubano, só que estava com aquele chapelão. Então, é verdade, né? É verdade. Então, quer dizer, tanto no Endoana como no Clarice, você acaba trabalhando com esses limites também da irracionalidade que chega à repressão, não é? E não perder o lado humano, inclusive do próprio censor, ou da própria pessoa. O W também tem um torturador, só que é um torturador de outra espécie, né? Psicológica, né? Mas entender que, por exemplo, ganhar estando só é de uma solidão, é maior tortura, se é que é possível isso, né? A tortura física é uma coisa, quem sou eu para falar disso? É a pior coisa que existe no mundo. Mas também estar só, né, é de um desespero, é de uma tortura mental. Eu não quero analisar qual que é pior. A tortura física é realmente inenarrável e a gente sabe isso. A gente viu pessoas que desapareceram ou que foram submetidas a todo tipo de tortura física, moral, mas quem tortura também é torturado e será para sempre. Sim, é uma coisa terrível. A gente está falando aqui sobre todas essas questões, o trauma que a história, de certa forma, nos reserva. A Lucília Garcês, uma grande escritora, ela acaba de publicar o romance Outono, um belíssimo depoimento contra a repressão. É a história
de uma arquiteta que perde o marido durante a repressão, mas tem o direito de um novo amor. Mas mesmo assim ela ainda guarda os traumas da repressão. E é sobre esse clima, sobre essa dor, que Lucília escreve o seu trabalho de uma maneira belíssima, de uma maneira brilhante e de uma maneira que alerta para os horrores de uma ditadura. Ela é fantástica. É fantástico. Roger, foi uma maravilha conversar com você aqui. Nossa, já foi eu que agradeço. E a gente, é sempre um papo muito alegre, né? Verdade, mas eu tenho, é bom que a gente possa conversar assim sobre tudo e dentro, o mais fantástico também é estar dentro desse ambiente, rodeado de obras, né, de artistas, e com um artista como você, um crítico que permite, também um escritor fantástico, que permite esse processo dialógico mesmo, né? Assim, eu acho que trabalhar com a criança é uma possibilidade o tempo todo de trabalhar com esse simulacro, com essa simulação e com a possibilidade de liberdade de pensamento, né? Maravilha, obrigado.